Staking é um algoritmo de consenso para validação de transações em um determinado protocolo. No contexto do Bitcoin, o algoritmo de consenso para validação de transações, ou seja, dizer que um criptoativo saiu da pessoa A para a pessoa B, o algoritmo de consenso é o Proof of Work, prova de trabalho. Você utiliza poder computacional, a famosa mineração no contexto do Bitcoin. O staking é o algoritmo de consenso que funciona da seguinte forma: você vai ter que reunir uma quantidade de tokens, uma quantidade de criptoativos, você vai ter que travar esses criptoativos no protocolo para que você possa ser elegível a ser um validador. O grande exemplo, o protocolo Ethereum. Você precisa reunir uma determinada quantidade de Ethers, valos no protocolo, ou seja, eles não estarão em circulação, e aí sim você passa a ser elegível a ser um validador. No caso do protocolo Ethereum, você precisa de 32 tokens Ethers para que você seja elegível à função de validador. E quando a gente fala do conceito de staking de ativos virtuais na resolução 520, é um conceito bem fechado. Né? Quais são os principais elementos desse conceito de acordo com o Banco Central do Brasil? É um processo, né, que permite que os ativos virtuais do usuário sejam bloqueados pela prestadora de serviços de ativos virtuais com o propósito de participar da validação de transações, que ocorrem em um sistema baseado em tecnologia de registro distribuído. Vejam que curioso, a resolução do Banco Central, ela delimitou tão bem o conceito de staking nessa perspectiva que outros algoritmos de consenso ficaram de fora. Então, por exemplo, Delegated Proof of Stake, ou seja, o Proof of Stake delegado, isso não está abrangido nesse conceito. Nós temos outros mecanismos, outros algoritmos de consenso, né? Estão fora. Pela definição do Banco Central do Brasil, vocês veem que eles fazem expressa menção ao seguinte ponto: ó, permite que seus ativos virtuais sejam bloqueados pela prestadora de ativos virtuais, pela prestadora de serviço de ativos virtuais. Isso, na verdade, se a gente fosse analisar de uma maneira bem aprofundada, é o tal do Staking as a Service. Ou seja, por exemplo, eu ter 32 Ethers é muito custoso. Né? Então é muito difícil eu sozinho ter 32 Ethers para eu ir lá, travar no protocolo e validar as transações. O que existe? Né? Qual o modelo de negócio que existe? Uma prestadora de serviço de ativo virtual oferece o serviço de staking, ou seja, ela coleta os ativos virtuais dos usuários, faz esse pool de ativos dos usuários e vai lá e bloqueia no protocolo. E aí, quando recebe a remuneração, a PSAV ela pega e distribui proporcionalmente a participação de cada usuário. Quando fala aqui de staking de ativos virtuais, na verdade a resolução está falando do staking as a service. Então se eu faço o staking direto do protocolo, por exemplo, eu, Eduardo, eu tenho com a minha própria wallet autocustodiada, eu vou travar os meus ativos virtuais para fazer o staking. Isso é staking para fins da resolução 520 do Banco Central do Brasil? Na nossa visão, não. Tá? Porque eu não tenho a participação de uma prestadora de serviços de ativos virtuais para fazer essa função de bloquear por você, né? Então é o termo bloqueados, e eu não tenho essa distribuição proporcional feita pela PSAV por todos os usuários que participaram, né? Eu dei um Ether, o Daniel deu um Ether, o Ibiaçu, que estava nos assistindo aqui, deu mais. O Ibiaçu deve ter dado uns 10 Ethers, né? Ele deu 10 Ethers e juntos todos conseguimos 32, né? É isso que a resolução do Banco Central do Brasil quer regular. Soluções autocustodiadas estão fora do espectro de regulamentação, ok?